Tempos atrás, na ilha de Deltora, haviam 7 tribos. A tribo dos Toran, a tribo dos Gnomos, a tribo dos Meri, a tribo dos Plains, a tribo dos Halad, a tribo dos Jalis e a tribo dos Del. Cada tribo guardava uma joia no seu território. E quem usasse essas joias ganharia poderes mágicos. E naquela época, o governador das trevas, Shadow Lord, veio das montanhas e invadiu Deltora. As pessoas de Deltora perderam e recuaram. Então, um herói apareceu. Seu nome era Adin, o ferreiro. Certa noite, Adin teve um sonho misterioso. Ele sonhou o seguinte: 7 medalhas de um metal fino, como se fosse uma casca. Isso o levou à fama. Ele queria fazer o que tinha sonhado. Depois de um longo esforço, ele terminou o cinturão com o qual sonhou. Ele visitou o chefe de cada uma das 7 tribos de Deltora e colocou as joias do seu cinturão como um acordo. Cada chefe deu sua joia a ele. Isso porque eles amavam Deltora. As joias foram colocadas no cinturão de Adin e ele o colocou na sua cintura. O brilho das gemas unidas era como o sol. Assim, as pessoas de Deltora o exaltavam e o Shadow Lord foi banido. Adin tornou-se o primeiro rei das tribos unidas de Deltora. E essa é a história do nascimento de Deltora. Mas Shadow Lord não desistiu e sempre voltou. O cinturão foi sendo passado de rei em rei para a proteção do país. E depois de um longo período de paz, os reis negligentes passaram a não usar o cinturão. Shadow Lord viu essa oportunidade. E então as joias do cinturão foram roubadas e levadas para 7 lugares amaldiçoados. Shadow Lord passou a governar as pessoas de Deltora e o país se tornou miserável. O último dos reis, Endor, se meteu em problemas e desapareceu. Então nós temos que ir para o próximo vídeo, né? Vamos para o próximo vídeo sincronizando o som 1, 2, 3. Saudações, meus guerreiros de Nart! E aí, como vocês estão, meus guerreiros e minhas guerreiras também, é claro? Como vocês estão? Tudo susto, tudo firme, tudo centrado, tudo no lugar? Então bora para mais um vídeo. Hoje nós temos um anime que parece um jogo, sabe? Jogar, matar, classe, aventuras, entendeu? Novos lugares, mas assim, no estilo RPG, jogo no estilo RPG. Esse anime parece um jogo. Esse é um daqueles animes que poucos conhecem, mas é muito interessante. Eu sou o Nart e você está no Nart Academy. Antes de começar o enredo, vamos explicar aqui o que é RPG e o que é Quest. RPG significa jogo de interpretar papéis, que eram muito famosos na década de 80. Eram jogos em que os próprios jogadores criavam suas histórias para o jogo, seus personagens, sua história, tudo para a aventura. Depois que vieram os RPGs eletrônicos, que já tinham sua história, já tinham seus personagens e sua aventura em um mundo criado no computador. Até hoje é um dos mais famosos gêneros de games. Quest é um termo que vem do inglês que pode ser traduzido como missão, procura, caça ou busca por algo. Hoje em dia é muito usado em jogos dos quais você precisa fazer algo como se fosse um objetivo e que em troca o jogador é recompensado. Mas esse é o enredo, como eu disse, parece uma história de um jogo com seus desafios, mistérios e aventuras. Um enredo interessante, porém é um tipo de enredo em que a busca é recorrente. Então sempre o desenvolvimento do enredo é seguindo objetivos. Talvez para alguns possa ser cansativo e para outros emocionante. Apenas entre nessa aventura. Leaf. Ele é o protagonista, possui uma personalidade bem heróica e se preocupa com os outros. É bem determinado no que faz. Barda. Ele ajuda Leaf na sua aventura em busca das 7 joias. Ele é o mais forte e também racional. Possui um grande trabalho em equipe com Leaf.
Os personagens do anime são interessantes, possuem suas características originais e outras características mais genéricas. Vão aparecendo aos poucos durante o enredo. E os personagens são interessantes porque, apesar dessas características genéticas, eles não ficam clichêzão. Eles são interessantes, eles conseguem cativar quem vê. As músicas são bem oníricas, mágicas, fantasiosas, bem seguindo o estilo de jogo mesmo. E algumas músicas ainda são medievais e meio antigas, sabe? Músicas antigas, assim. Apesar de que eu fiquei triste, né? Porque eu não achei todas as músicas que eu queria. Algumas eu não encontrei, eu baixei o ST, não encontrei. Mas elas são boas sim. Ouçam aí as OSTs. O final do anime ele é meio previsível, né? Meio que, era isso que tinha que acontecer, é óbvio. Não tinha como dar a cena, não tinha como virar. Mas tem outro ponto muito importante no final do anime. O anime ele tem 65 episódios, mas nos 52 os personagens conseguem completar o seu objetivo. Ou seja, dos 52 aos 65 é tudo filler, é tudo encheção de linguiça, porque nos 52 eles conseguem completar o objetivo deles. O anime é meio enrolado nesse sentido, podia ter uns 50 episódios, inclusive, nem precisava de 52. Mas, outro ponto importante, assim, uma curiosidade assim, que é um ponto bom de falar aqui, é que ele mistura a animação em 2D com a animação em 3D, o que fica bem legal e bem interessante. Vocês vão ver se vocês chegarem a ver o anime. E além disso, que eu não sabia, existe um jogo do anime no estilo RPG clássico, RPG de mesa, antigo, pacas. Sim, ele existe. E ainda tem um jogo de Nintendo DS que só foi lançado no Japão. Não encontrei gameplay, não encontrei nada. É um jogo raríssimo, não vi nada desse jogo. Mas eles criaram um jogo do anime, que era um jogo que na verdade tem um RPG clássico. E é um jogo, é um anime-jogo. É uma classificação de anime-jogo, anime-jogo. Mas se você gostou do vídeo, deixa aí aquele like, se inscreve e torne-se uma guerreira ou um guerreiro de Nash que eu estarei te esperando, tá? Então valeu, falou e até!